A hipertensão arterial é uma das doenças com maior prevalência no mundo moderno e é caracterizada pelo aumento da pressão arterial. A hipertensão arterial pode ou não surgir em qualquer indivíduo, em qualquer época da vida, mas algumas situações aumentam o risco e é isso que vamos saber agora no programa Cidadania em Pauta. Hoje é sexta-feira, é dia de saúde aqui e nós estamos recebendo o cardiologista Celso Biagi, que além da hipertensão também vai abordar os cuidados com o coração. A gente fala em saúde e fala em doença, é assim mesmo, doutor? Hoje nós estamos partindo para falar em saúde. Então nós temos uma campanha, agora dia 26, Eu Sou 12 por 8. Então nós estamos falando em saúde. E estamos deixando para abordar a hipertensão como diagnóstico. Então nós queremos que todo mundo seja 12 por 8, que seria o normal da pressão. Quer dizer que todo mundo teria que ter essa pressão, vamos dizer assim? Esse é o ideal, 12 por 8. Mas como você fez na chamada, 30% da população, não só no Brasil, no mundo, sofrem desse mal. E muita gente dá importância, por exemplo, para o câncer, que é 15%. Muita gente saiu na rua, todo mundo de máscara, por causa da gripe suína, e ninguém foi verificar a sua pressão. Então nós gostaríamos que todo mundo aferisse a sua pressão. Quer dizer que a pressão alta, ela mata mais do que a gripe suína, é óbvio, né? Mata mais que a gripe suína, gastam-se muito mais dinheiro com a gripe suína, gastam-se muito mais dinheiro com a AIDS e gastam-se muito menos com a prevenção da hipertensão. O grande ponto é prevenção. Isto é, se nós fizermos a prevenção, todos nós vamos ser 12 por 8. Ok, então vamos entender o que é pressão arterial. Simples. Você tem uma bomba que contrai, que produz, que manda líquido, com uma pressão de 12 em centímetros de mercúrio, centímetros d'água, e quando há contração do coração. Quando ele perde a sua contração, ele relaxa, ela vem para 8. Então nós chamamos que a pressão ideal seria 12 por 8. Quer dizer ou que a pressão... melhor, 120 por 80 em milímetros de mercúrio. Mas na linguagem popular, o ideal é que nós falássemos sempre 12 por 8. Então a pressão arterial tem tudo a ver com o coração mesmo. Coração e os vasos. Principalmente o não controle dessa pressão, nós vamos ter desgaste do coração. Ele vai no primeiro momento crescer para dentro, chamamos de hipertrofia. No segundo momento, ele vai crescer para fora, que nós chamamos de dilatação. E já é sem retorno. Um exemplo, se eu encher uma bexiga várias vezes, ela vai se deformando. Sim. Imagina um coração que se contrai 100 mil vezes por dia, em média. E se ele perder a sua capacidade de contração, ele vai perder nossa capacidade de bomba. Aí começa a vir as doenças acompanhadas da hipertensão. Eu queria fazer uma pergunta bem de leigo. Quer dizer, quando a pessoa está com a pressão alta, o coração está batendo mais rápido ou não? Não necessariamente. O grande problema do coração é que ele tem um débito cardíaco, ele tem uma bomba, ele manda. Ele tem que, como um carro, andar 80 por hora. Se o carro está na subida, ele vai ter que ter mais força. Então o coração faz mais força. Se o carro está na descida, ele faz menos força. Isto é, não é o batimento, mas sim a relação entre a contração, que é a pressão máxima sistólica, 12, o relaxamento, a pressão diastólica, 8, e a frequência cardíaca. Então, nós dependemos de uma frequência cardíaca no batimento. Um exemplo, se você está com 120 por 80, 12 por 8, mas o seu coração está batendo em 110, você teve uma alegria, ganhando a loteria esportiva. Se o seu coração está batendo 120 por 80 ou 12 por 8 e você está dormindo, o seu coração está batendo em 60. Por quê? Porque é só o coração que está trabalhando. Sim. No máximo não o há cérebro. Esforço físico. Não há esforço físico. O senhor falou sobre as artérias, né? A importância delas. Qual que é, então, essa importância? Com a idade, o coração mantém o seu batimento. E as artérias sofrem com esses batimentos. Mas principalmente o paciente idoso. Todo paciente acima de 55 anos, a sua artéria, a aorta, que é a artéria principal, a que sai do coração, começa a perder a sua elasticidade. Quando você perde a elasticidade, você precisa aumentar a força.
Então, aumenta-se a contração do coração, aumenta-se a pressão sistólica. Então, é muito comum, hoje, no consultório, nós atendemos pacientes de 80 anos, 5 por dia, de 90 anos, 2 por dia, de 100 anos, 1 por dia. Então, a população ficou mais idosa e, com isso, a pressão também aumenta. Então, nós temos que estar preparados para estes pacientes que têm a hipertensão arterial sistólica, a hipertensão arterial isolada, muitas vezes nós chamamos assim. É necessariamente a pessoa vai ficando mais velha e a pressão dela vai ficando assim, dessa forma mesmo? Necessariamente a pressão vai alterando. Não precisa chegar a níveis, se ele teve sempre um controle, não teve outros fatores que nós vamos discutir aqui, e ele está com 60, 70, então de 12 vai para 13, 14, até 15, 90 anos, 16 por 8, tudo bem. Mas 90 anos, 20 por 10, não, isso já é uma doença que tem que tomar remédio. Bom, e qual que é a pressão? Passou desses 12 por 8, ela já pode ser considerada, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, todo mundo deve verificar a sua pressão, de criança, adolescente, adulto, idoso. Se tem fatores na família que já tem problema de hipertenso, 30% se o pai for hipertenso, ele vai ser hipertenso. Se o pai e a mãe é hipertenso, 50% ele vai ser hipertenso. Se ele é gordinho, se a mãe é gordinho, o pai é gordinho, obeso, sobrepeso. Então, nós temos que verificar a pressão. E acima de 12 por 8 já começa a nos chamar a atenção. Quer dizer, mesmo a criança? Mesmo a criança. Quando que a mãe deve levar para... Normalmente, isso é muito raro a criança ser hipertensa. Mas na consulta de rotina do pediatra... Ele já verifica. Se ele vê que o pai é gordinho, a mãe é gordinha, a criança já está ultrapassando o peso, está sendo sobrepeso, ou se tem uma doença chamada glomerulonefrite, uma nefrite, ou se tem um sopro no abdômen, que a gente pode chamar de uma alteração de uma... nós já estamos falando das hipertensão, chamamos secundária, não primária, na artéria renal, um sopro no coração, uma cortação de aorta. São coisas mais raras, são 10%. O que nós temos que discutir, o que chama a atenção da população, é os 90% dos hipertensos, chamada de hipertensão primária, e que antigamente, nos anos 40, quando nós começamos a falar de hipertensão, se chamava de hipertensão essencial. Era essencial a pessoa ser hipertensa. Como assim? Era um erro que foi dado para esse nome. Isso é bem a evolução, quando o Eisenhower assinou lá o dia D da invasão da Normandia, aquele negócio todo lá, ele teve uma crise hipertensiva e teve um derrame. Então, a hipertensão deixou de ser essencial. Aí, nos anos 70, nós passamos a chamar de primária e secundária, e hoje nós temos uma gama de nomes de hipertenso. Pode ir? Você ia falar mais alguma coisa? Hipertensão primária, secundária, a do avental branco, que é essa que chama mais atenção no jovem, no adulto, que vai no consultório, a pressão está alterada, e chega em casa, a pressão está normal. Ou o contrário, a hipertensão mascarada, que chega no consultório está normal e em casa está alterada. A hipertensão sistólica do idoso, que a gente vai comentar bastante, essas hipertensões chamadas secundárias, as refratárias, as resistentes, as de difícil controle, que nós estamos abordando esses nomes, que não é tão difícil de controle. É difícil com o médico controlar a pressão, ele tem que saber controlar. Tanto que hoje já existe uma modalidade dentro da cardiologia dos chamados hipertensólogos. Quer dizer que cada tipo de hipertensão vai tomar um remédio, vai fazer um tipo de tratamento? Cada tipo de hipertensão é um remédio, cada paciente é um remédio, é individualizado ainda o tratamento. Uma coisa que você chamou a atenção, acima de 12 por 8, nós vamos chamar o quê? Entre 12 por 8 e 14 por 9, nós já chamamos de pré-hipertenso. Antigamente chamado de limítrofe. Acima de 14 por 9, com todas as medidas dietéticas, com as medidas, com os fatores de risco, acima de 14 por 9, não resolvendo, tem que passar para a medicação. E essa medicação é contínua, né? Essa é a palavra importante. O hipertenso, uma vez diagnosticado, que ele passou a ter uma doença crônica.
como o diabético é crônico, como o reumático é crônico, como o asmático é crônico e agora alguns obesos crônicos. É difícil entender o crônico, tomar remédio para a vida inteira. As pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Ah, estou bem, não estou precisando tomar o remédio, né? As pessoas associam o remédio a não estar passando bem, não é? Você chamou a atenção, estou bem. A hipertensão, ela tem que ser muito bem diagnosticada, porque ela tem poucos sintomas. Nós chamávamos antigamente que ela era assintomática. Não é bem assintomática. Ela passa a ser assintomática numa consulta muito rápida. Quando você para, detalha, pergunta, ouve, tira história, tem sintoma. Então, na nossa definição, a hipertensão é um descontrole entre a contração e o relaxamento das artérias do coração e nós temos assintomática. Não é bem assintomática. Alguns sintomas nos chamam a atenção. Uma dor de cabeça, não é patognomônico, mas essa dor de cabeça é de madrugada, acompanhada de insônia, já acende uma luz. Se ele começa a ter bolinhas, estrelinhas nos olhos, no final do período da tarde, chama a luz. Se ele começa a ter fadiga, canseira, falta de ar, são alguns sintomas pequenos que a gente vai somando e vai dando noções para que esse paciente tenha que ser investigado. Quer dizer, o diagnóstico não é só medir ou verificar a pressão. Esse número é o ponto, mas o iceberg que nós temos que tirar. Tanto que nós temos outros números. Nós temos que essa pressão de 12/8, ela tem que ser verificada várias vezes. O paciente que é hipertenso, ele vai no consultório, eu tiro 5, 6 vezes a pressão dele numa consulta, num braço, no outro, em pé, sentado, deitado. Se está tomando remédio, mais é importante ainda. Aquele que eu não fiz diagnóstico, eu monitorizo a pressão dele, eu mando ele para casa com o aparelho por 24 horas, ou outros aparelhos que nós temos hoje, chamado de monitorização residencial, que mede a pressão 6 vezes no dia, que fica marcado no computadorzinho, e a gente faz uma curva. E coisas bem mais modernas que estão chegando, que é o chamado velocidade de onda de pulso. Isso já é para os hipertensólogos, que é isso que eu te chamei a atenção, Augmentation Index, para ver o endurecimento das artérias associado à contração do coração. Quer dizer que, na verdade, ir na farmácia e verificar a pressão não é legal. Então. É legal. Eu não sou contra, eu sou a favor até. Nós já tivemos vários embates. Quem deve verificar a pressão? Todo mundo que mexe com saúde pública deve verificar a pressão. Qualquer um está habilitado para verificar. Nós deveríamos melhorar até os agentes de saúde, mas nós não fizemos isso ainda. Então, vamos fazer quem pode verificar a pressão hoje. Um aparelho calibrado, um aparelho de marca, um aparelho que tenha um respaldo, e essa pessoa tem que ser treinada. Ou o médico, se você pegar só um ponto, no SUS, só 30% dos pacientes têm a pressão aferida e documentada. No momento da consulta? Isso é primordial, né? Primordial. Então, o médico, as enfermagens, auxiliares, enfermeira padrão, técnicos, farmacêuticos, biólogos, todo mundo que está envolvido, que saiba o que é uma pressão normal. E aqueles aparelhinhos que as pessoas têm em casa? Isso, foi muito bom. Essa pergunta é fundamental. Não somos contra, não. Só que aquele aparelho, ele é fundamental para aquele paciente. Então, vamos dar um exemplo. Aparelho de pulso. Ele é ruim? Não, ele é bom. Mas leva para a gente orienta, a gente ensina. Aí pega lá e verifica a pressão do paciente velhinho. Deu 181/90. 82 de pulso. Ótimo. Aí vai verificar da criança, de 6 anos. É diferente o bracinho de um do outro. Ou vai verificar da vizinha, que tem um braço desse tamanho. Então, todos isso são diferentes. Então, nós somos a favor que tenha um aparelho em casa. Mas que ele seja individualizado. Individualizado, que levem à consulta. Todos os meus pacientes levam o aparelho à consulta. Eu ensino como tem que anotar, tudo. Eles anotam e trazem para mim a pressão na semana, direitinho. Doutor, eu queria falar o que leva à hipertensão, né? Que eu acho que é uma parte bastante importante. Mas a gente vai ter que dar uma paradinha agora. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
lei da ação e reação. Você consome drogas. Drogas consomem você. Seja burro. Use drogas. Hoje no Cidadania em Pauta estamos recebendo o cardiologista Celso Biagi, que veio falar sobre hipertensão. Bom, a gente ia agora falar, né, sobre o que causa a hipertensão. Então, desses pacientes hipertensos, 50% nós conseguimos diagnosticar. 40% a gente trata e só 10% estão tratando corretamente. Então, nós temos um problema grave. Então, 90% escapa do tratamento. Ou porque a medicação não está sendo correta, não está sendo suficiente, ou algumas medicações aparecem efeitos colaterais, os remédios mais antigos, hoje não tanto, ou um paciente, por ser uma doença sem sintoma, esse mês eu tomei uma caixinha, eu vou parar. Uma vez ele sendo hipertenso e tendo desgaste, principalmente coração, rim, cérebro, ele vai ter AVC, derrame. Esse é o mais grave. Imagina um paciente de 55 anos, 50 anos, hipertenso, que começou com 40 anos, ele não controlou e teve um derrame. Ele eu arrimo, primeiro, vai ter que ter 3 para cuidar dele. Na cama, sequelado. A segunda doença mais grave é o infarto. Mesma coisa. 55 anos, mulher trabalhando, de repente teve um infarto. Ela vai ter que parar de trabalhar, porque ela vai cansar, tem que tomar remédio, tem que fazer repouso, mudar o ritmo dela, o ritmo de trabalho. E a outra coisa mais grave, que é a mais cara, que é aí que a gente fala que a prevenção é fundamental nesse país, é a insuficiência renal. A insuficiência renal crônica, onde esse paciente vai estar ligado a uma máquina. A hemodiálise. 3 vezes por semana, ou mais. Precisa ver a festa que eles fazem lá. Que judiação. É muito triste. É a pior doença que eu conheço. E o mais importante, uma vez feito esse diagnóstico, uma vez tratado corretamente, aonde nós vamos evitar o derrame, evitar o infarto, a insuficiência renal, as doenças vasculares periféricas, cara, viu um do outro, nós estamos vendo cadeirante aí, por insuficiência vascular periférica, nós temos que tratar as coisas junto com a hipertensão. Ou hipertensão é um fator de risco, ou associada a outros fatores de risco. O que seria fator de risco? Um paciente diabético, um paciente obeso, um paciente tabagista, um paciente comedor de sal, um paciente alcoólatra. Vamos dar um parênteses aqui que é alcoólatra, né? 2 copos de cerveja não é alcoólatra, uma taça de vinho não é alcoólatra, um copo de uísque por semana não é alcoólatra. Mas acima disso, para nós, tanto que o bafômetro já dá isso aí. Tá? Então, abolir álcool. Mas diminuir, essas coisas que o senhor elencou, que levam à hipertensão... Aumentam a hipertensão. Tá. Se ele já tem fator hereditário, lembra que nós falamos da criança. Sim. Se ele já tem obesidade, sobrepeso, se ele é comilão de sal, que isso poderia ser uma lei. O que é quase que natural, né? A maioria das pessoas comem mais sal do que necessidade. Na nossa região, principalmente. Mas nós temos um país, recentemente, agora em 2010, que está diminuindo o sal da comida dele, porque aumentou muito o derrame lá. Portugal. Apesar que o bacalhau não é de Portugal, mas eles comem bacalhau de manhã, tarde e noite. Eles conseguiram fazer com que diminuísse o teor de sal no bacalhau. Por que nós não conseguimos diminuir o teor de sal da batatinha do McDonald's?
Por que nós não conseguimos diminuir o sal dos enlatados, dos embutidos, dos condimentos do supermercado? É só botar a lei. Exatamente. Nós fazemos uma dieta normalmente de 20 gramas de sal por dia. E o normal seria 4 a 5 no máximo. Nossa, é muito sal a mais, né? E principalmente na nossa região. Se você é convidado para ir na casa de alguém, você não precisa nem perguntar o que vai ser, churrasco. Então, diminui o sal do churrasco. Passa a ser os alimentos mais vivos. Quanto mais vivo o alimento, mais saudável. Essa é a deixa do momento. Quanto mais vivo, tanto legumes, verduras e carne, mais vivo é mais saudável. Vamos voltar no tabagismo. Esse é lei, graças a Deus. Fizeram uma lei no estado de São Paulo, participei no congresso de uma mesa, onde até o logotipo do estado de São Paulo já está no Amazonas, já está em vários outros estados. Isso foi bom. E também a campanha do álcool aí, do bafômetro, No trânsito, ajudou um pouco, mas precisa ser mais forte. E o sedentarismo. Nós moramos numa cidade plana, na minha opinião. Existe ciclovia em Manhattan, em Nova York, e não existe ciclovia em Araçatuba. Existe vários parques para se caminhar, e Araçatuba não tem nenhum lugar para se fazer isso, ou os poucos lugares que tem precisam melhorar, ser bem mais cuidado. Nós temos 2 faculdades de educação física, é só esse pessoal ir lá fazer estágio, orientar esse pessoal a caminhar, ver o salto certo, ver o tênis certo. Vai um obeso caminhar de chinelinho, vai ter problema de articulação. Esse tem que fazer outro tipo de exercício. A obesidade, isso é fundamental. Nós temos que partir, nós temos que fazer campanhas, orientar a dieta. E eu sempre falo no consultório, é fácil emagrecer. Fica 6 meses sem comer, a título de brincadeira. Mas fica sem comer aquilo que engorda. Tira aquilo do que engorda. Para que usar tanta gordura, tanto óleo, tanta fritura, tanto carboidrato? Para que essas coisas todas? Quer dizer, uma alimentação saudável vai ajudar em qualquer tipo de... Se nós tivermos um paciente com sobrepeso, com 40 anos, com 140 por 90, 14 por 9, ele passou a fazer exercício, ele perdeu o peso, ele diminuiu o sal dele, ele parou de fumar, ele parou de beber, este paciente não vai ser necessário tomar remédio. Que eu consigo tirar aquele 140 por 90, 14 por 9, para 120 por 80, Só 12 por 8. Então ele vai passar a exercício. ser aquilo que nós começamos. Eu sou 12 por 8. Sim. Por que eu sou 12 por 8? Porque eu passei a ter uma alimentação saudável, eu passei a ingerir menos sal, eu passei a ingerir mais verduras e fibras, eu passei a fazer exercício, e eu parei de fumar e a bebida, entre aspas. Ó, alimentação saudável, dia a dia, qual seria, doutor? Comer o alimento vivo, mas tanto verdura quanto vegetais e frutas. Existe hoje dietas aí que nós estamos falando que tem que comer 6 frutas por dia, 6 verduras e legumes. O senhor acha isso legal? Legal. E pode comer carne. Nós somos contra a carne, não. Carne é saudável. O que não pode é comer carne gordurosa todo dia. Eu não consigo entender como uma carne de segunda chamada picanha é mais cara que uma carne de primeira chamada filé mignon. Então virou moda. E não é assim a medicina, não é assim a saúde. Ela tem que ver o que é saudável. Pode comer carne com pouco teor de gordura. Pouco sal. E pouco sal. E bastante condimentos naturais, né? Quais os efeitos da hipertensão na vida da pessoa? Se não tratada, voltamos àquele início. O infarto. Você para de produzir, você tem medo de fazer tudo. Você para de ter um potencial maior. Derrame, cama, sequela da insuficiência vascular. Fora os sintomas, que é esse que é. Eu não consigo mais caminhar, eu me sinto cansado, eu tenho palpitação, batedeira, aumentou a minha dor de cabeça. Isso tudo nós temos que ir adaptando, melhorando a medicação. E hoje, o paciente sai do consultório do hipertensólogo ou do cardiologista tomando 3 a 4 comprimidos para controlar a pressão dele. Porque quando ele chegou para nós, ele já chegou com a pressão muito alta. 180 por 100, 18 por 10.
O que o senhor está sentindo? Ah, doutor, Tudo. todo dia de manhã a minha cabeça é desse tamanho. É enxaqueca, deve ser da cerveja que eu tomei. Não, não é da cerveja. Ajuda, mas é da hipertensão que não está sendo controlada. Então, o hipertenso, essa é a mensagem. Não é a doença do braço esquerdo, mas é um todo. Não é só 12 por 8. Não é só esse número, nós temos que ver um todo. Uma vez que a gente olha o paciente além do braço esquerdo, a gente fala, então, vai fazer dieta, vai fazer exercício. E essa pessoa que chega com sobrepeso, né, com todos esses problemas aí, ela pode começar a fazer a caminhada, por exemplo, o senhor comentou aí? Isso. Qualquer tempo? Pode. Caminhada pode. Mesmo o paciente tomando remédio. É fundamental. Exercício aeróbico, exercício de plano, exercício de caminhada, bicicleta, natação, hidroginástica. Araçatuba é quente. Ela tem que fazer exercício no plano. Não fazer exercícios resistíveis de musculação. Nada disso. Qualquer paciente que tomando remédio ou não, com peso ou sobrepeso, ele deve fazer caminhada. De quanto seria essa caminhada? 30 minutos, 6 vezes na semana. Porque a gente ouve muito, né? Meia hora, outros falam 1 hora, no mínimo 1 hora. 3. E o ritmo? Qualquer ritmo? Qualquer ritmo daquele do paciente. Ele vai fazer o ritmo dele. Sim. 30 minutos, 6 vezes por semana, 1 hora, 3 vezes na semana. Não, eu faço 6 horas de exercício no sábado. Ele vai para o futebol às 3 da tarde, ele bebe antes do jogo, ele bebe depois do jogo, ele come. Este é o farofeiro. Isso aí não serve nada. Isso é lazer. Ele vai lá xingar o juiz, xingar o... E esse esforço, assim, num dia só não é perigoso? Perigoso. O que nós temos de casos que infartam no campo, que tem derrame no campo. Às vezes no sol quentíssimo, né? O sol de Araçatuba, 4 horas da tarde, aí, às vezes o horário de verão é 3 horas da tarde. Então, caminhada, 5, 6 horas da tarde, num ritmo constante, sendo com uma roupa adequada, não vai me querer colocar agasalho de nylon para perder peso. Isso dá uma hipertermia, isso dá morte súbita, não pode isso. Mais importante, caminhada onde que ele tenha um sapato adequado para aquele piso. Bom, doutor, e o emocional? Ele pode alterar a pressão arterial? Pode. É aquilo que eu te falei, a pessoa tem uma frequência de 80, de repente recebe uma notícia, a frequência vai para 110, 120. Mais aquele coração que já está vindo, arrastando, idoso, ou aquele que recebe todo dia pressão, trabalho, onde ele tem que trabalhar sob meta, tem que responder relatório. Então ele está todo dia sendo bombardeado pela adrenalina produzida na suprarrenal, isso com que aumente a frequência, aumente a pressão dele, ele vai ter no futuro esse desgaste. Então estão quase todos condenados a ter hipertensão? Não, não estamos todos condenados. Não somos todos hipertensos. O que nós temos que saber entender é que se o meu patrão me pressiona, é que ele está sendo pressionado também. Então eu tenho que falar para ele, olha, se eu não vou produzir, o senhor também não vai produzir. Vamos devagar. As coisas não são bem assim. Todo dia nós sofremos pressão, todo dia. A questão da saúde pública tem cuidado direito das pessoas hipertensas? Boa, muito, estamos cuidando bastante. Nós temos treinado os médicos de família, os clínicos dos postinhos. Recentemente eu dei aula para 100 médicos daqui de Araçatuba. Nós temos medicamento. O senhor falou um momento, e eu queria perguntar sobre os efeitos colaterais. São muitos efeitos desses remédios? São. Primeiro por uma doença que não tem sintoma. E depois, quando eu tenho que tomar 5, 6, 7 vezes por dia remédio. Parece passarinho comendo alpiste, tem que tomar remédio o dia inteiro. Então tem alguns medicamentos que eles têm um efeito muito curto. Então eu tenho que aumentar a dose, as tomadas dele. Aí começa a apresentar o efeito colateral, que é tomar várias vezes. Será que eu tomei agora? Será que eu não tomei? O paciente idoso esquece. Então, mas tem medicamentos hoje de uma tomada só, com 3 componentes num só comprimido, de marca, que fazem um controle espetacular da pressão. Mas nunca esquecendo, medicamento é 50%. Os outros 50% depende da dieta, do exercício, de tirar o sal, de parar de fumar.
de perder peso. Só o remédio não faz verão. Bom, e qualquer elevação da pressão arterial é sinal de hipertensão? Não. Não. Nós tivemos um caso recente, eu comentei na aula, que o nosso presidente foi retirado do avião porque estava hipertenso. Quem atendeu ele foi o Sérgio, lá em Recife, um amigo meu, levou para o hospital porque era o presidente. Se é nós aqui, não acontece nada disso. Pode ir para casa. Aí ligaram para o Roberto Calil, que é o médico dele, falou, pode viajar, que ele não é hipertenso, porque conhece a história dele. Então, naquele momento, ele estava com a pressão alterada. Como nós todos podemos estar com a pressão. Momento de estresse, Estresse, cansaço. pressão, comida e outras coisas mais que pode elevar a pressão. Bom, doutor, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor deixasse um recadinho final para quem está nos assistindo. Verifique a sua pressão. É um número, mas é importante. Tanto a pressão máxima, a pressão mínima e, se possível, o pulso. Quando nós temos o pulso, nós conseguimos modular na nossa cabeça como está comportando esse coração. Os hipertensos diagnosticados devem fazer as suas consultas de rotina de 3 em 3 meses. É um trabalho feito no Canadá que deu certo. A gente faz isso aqui no postinho, no nosso programa de hipertensão que nós temos na prefeitura, e a gente faz isso na clínica particular também. Quer dizer, quem tiver assim, achando que tem esse problema, deve ir a qualquer posto de saúde da cidade que receberá o tratamento adequado. Vai receber o tratamento adequado. Se ele não conseguir controlar a pressão no posto, ele vai para o nosso programa de hipertensão. Nós fazemos toda a propedêutica, os exames necessários, controlamos a pressão e ele continua no seu bairro fazendo as suas consultas de 3 em 3 meses. Queria agradecer a sua presença aqui. Queria agradecer ao programa Cidadania em Pauta, agradecer a PM que nos proporcionou vir aqui, agradecer a Sociedade de Cardiologia, a Sociedade Brasileira, que a gente faz parte, para a gente poder falar num assunto tão importante e a população precisa desse que vocês estão dando esse espaço para nós. Ok. Eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente e eu espero você no próximo programa. Até lá.